vai levantar ninguém sem saber de nada. Primeiro, Ele deixa o tempo passar para que você tenha experiências com Ele, para que depois Ele te levanta cheio de experiência. Porque não existe ninguém sem testemunho. Porque o sofrimento não escolhe idade. O sofrimento não escolhe idade. Deus opera na vida de uma criança. Deus opera na vida dos jovens. Deus opera na vida das senhoras. Deus opera na vida dos varões. Deus opera na sua vida. O Evangelho, ele não foi escrito, especificado só para pessoas de idades como crianças, ou só para jovens, ou só para senhoras, para adolescentes, para varões. Não foi. O Evangelho, ele foi criado para todos nós. E é por isso que temos o dever de amar o próximo. Porque é o Evangelho. Se você não ama o seu próximo, você não tem Deus. Porque Deus, Ele vive em nós. Porque Paulo vai dizer que Cristo vive em mim. Então, Ele vive em nós. Então, se você não ama o próximo, então você não tem amor. Você não tem Deus. Porque Deus é amor. Deus é justiça. Então aqueles homens começaram a subornar o povo, dizendo que Estevão blasfemava contra Moisés e Deus. Porque Estevão ele estava pregando sobre isso, sobre a partir de Moisés, sobre a caminhada do povo de Israel, sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel. E aqueles homens não gostaram. Mas na frente você vai entender por que não gostaram. Pegam Estevão à força e levam para o conselho, para que ele fosse permitido pelo sinédrio de ser preso. Tem gente que tem tanta inveja do outro que, se pudesse, não via mais. Não viria mais nem para a igreja para não ver o outro. Existe gente assim. E eu não estou falando só dentro da igreja. Eu estou falando talvez no seu trabalho também, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade. Porque eu já sofri na escola. Eu já sofri bullying na escola. Me batiam. E se eu falasse para minha mãe, na saída eu acho que eu não estava mais nem vivo. Porque não era só um, era várias pessoas. Com certeza. Testemunhas falsas se levantam contra o jovem, dizendo que ele blasfemava também contra o templo e a lei. Pregando o que Jesus tinha dito em Mateus 24:2. Aquela parte que Jesus diz que iria destruir aquele lugar e que não iria ficar pedra sobre pedra, que não fosse derrubado. E aqui no Atos, capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de um anjo. Eu vou repetir de novo. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A glória do Senhor incomoda muitas pessoas. Agora você entende porque muita gente tem inveja de você? Você diz que não tem nada, mas Deus não tem nada. Você tem. Você tem o brilho do Espírito Santo, que incomoda as trevas, que incomoda o inimigo. Ele é incomodado com a gente. É por isso que o Evangelho ainda existe.
porque o crente ele não desiste. Pode morrer, pode bater, pode sofrer, mas o interessante é que o Evangelho continua. É que Jesus continua, porque Ele é infinito. Então o sumo sacerdote pergunta a ele se aquelas acusações eram verdade. E Estevão começa a falar sobre a era patriarcal, os dias de Moisés, o período da peregrinação no deserto e, por fim, o tabernáculo e o templo. Era tudo isso que Estevão estava pregando e que o povo se levantou contra ele. E o sermão de Estevão, como eu já falei, estava relacionado ao relacionamento de Deus com o povo de Israel, falando do fracasso do Israel do Antigo Testamento e querendo dizer que a esperança só podia ser encontrada em Jesus. E é aí que entra o tema. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Então Estevão sabia o que estava pregando, e Deus sabia o que ele estava me dando, porque nem eu sabia que essa palavra ia se relacionar com o tema. Isso causou uma grande revolta naquele povo, porque Estevão falou a verdade. A gente foi chamado para falar a verdade. Quem tem o Evangelho dentro de si, fala a verdade. Quem tem o Evangelho dentro de si, não passa a mão, mas chama no canto e ensina. Fala a verdade. Fala a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ontem o pregador falou que sexta, quem pregou foi uma tocha de fogo. Ontem ele era a faísca. E eu sou o que, gente? Eu sou a fumaça. O pastor disse que eu sou a labareda. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu não tenho experiência em pregar. Eu não tenho ainda muita experiência, principalmente em pregar em congresso. Então eu peço a paciência dos irmãos, amém? Eu não vim pregar sobre bênçãos, eu não vim pregar para o nosso ego, eu vim pregar sobre o Evangelho, que é isso que me importa. Aleluia! É isso que me importa. Eu não sou contra quem prega sobre isso. Amém? Eu também recebo, porque eu não sou bobo. Mas eu vim pregar sobre o Evangelho. Amém? Então, quando ele fala toda essa verdade, isso causou uma grande ira daquele povo, que o povo até rangiam os dentes de raiva daquele menino. Quantas pessoas estão sentindo raiva daqueles que fazem a obra, sendo que não era para ser assim, sendo que era para dar a mão e falar: eu vou te ajudar. Se você sabe fazer, por exemplo, pregar, ensina quem não sabe, mas não critique. Se você sabe louvar, ensina quem não sabe, mas não critique. Se você tem costume em orar, chame essa pessoa, aquela pessoa que não tem costume muito em orar, e não critique ela, porque ela será motivada através da sua vida. É necessário que andamos em dois, para que quando um cair, o outro levante. Então a raiva do povo foi porque Estevão mostrou para eles que, assim como os seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias, que entra o tema de novo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o profeta Isaías já previa isso. Deus mostrou a Isaías que Jesus viria através de uma virgem, como foi pregado ontem. E que haviam traído e se tornado assassinos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que foi a revolta do povo, porque Estevão estava querendo dizer isso. Se a gente for ver o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 49, ele vai falar praticamente da Bíblia inteira, dos profetas, dos líderes daquele povo de Israel. E aqui em Atos capítulo 7, versículo 54, vai nos dizer assim: e ouvindo eles isso do que Estevão estavam falando, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, o apedrejaram, expulsando da cidade, os apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E Estevão, se colocando de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Se assemelha com o que Cristo disse quando foi crucificado por aqueles soldados. Cristo, ele disse: Pai, perdoai a eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, seguindo o exemplo de Cristo, disse: Deus, não os impute por este pecado. Ou seja, Deus, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E o que eu quero dizer com a vida desse jovem Estevão é que podem tentar calar você, podem te bater, podem te apedrejar, podem até te matar, porque o cristão é para isso, gente. O verdadeiro evangelho é isso, é morrer com Cristo, e morrer com Cristo é lucro. Se você é cristão pensando que ia ter uma vida de 1000 maravilhas, você está enganado. Esse evangelho aí é mentiroso. Porque o verdadeiro evangelho, você foi chamado para o verdadeiro evangelho, para ser apedrejado, para ser criticado. Você pode estar fazendo tudo certinho, mas vai ser apedrejado, vai ser criticado, vai ser mal falado, vão até pagar testemunhas para falar mal de você, como fizeram com Estevão. Mas sabe o que importa? É que mesmo você passando por tudo isso, você está aqui. Você está aqui. O evangelho, ou seja, significa que o evangelho está vivo dentro de você. Você não deixou o evangelho morrer dentro de você. Se preocupe com isso, igreja. As demais coisas não serão acrescentadas. Temos pouco se importado com o evangelho. A gente não está mais se importando com muitas pessoas. A gente fica só pedindo ajuda para nós, só para nós, só para nós.
enquanto o próximo, nada. Enquanto o próximo, nada. E eu desconheço esse evangelho que é específico só para uma pessoa. O evangelho é para todos, principalmente para os pecadores.